como ter as suas experiências com Deus. No vídeo de hoje eu quero te trazer 3 dicas infalíveis e imprescindíveis para que você viva as suas experiências com o Senhor. Vem comigo! Oi, eu sou a Paula, seja muito bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu quero falar com vocês um assunto muito especial que é como você mesmo vai ter as suas experiências com Deus. Esse canal é sobre isso e vocês já viram aqui que em diversos vídeos onde eu já contei muitos momentos preciosos, sobrenaturais que eu tive com o nosso Pai. E essa é uma pergunta deixada muito aqui nos comentários. As pessoas comentam muito sobre o tema experiências com Deus. Então, eu não consigo, Deus não fala comigo, ou eu ainda não fui batizada no Espírito Santo. Tem até vídeo disso, se você não assistiu, tá imperdível, volte lá e assista. Eu também quero viver isso. Deus não me ouve, não ouve as minhas orações. E aqui nesse vídeo eu quero te entregar algumas chaves, algumas dicas preciosas do que eu fiz e do que eu tenho feito ao longo da minha caminhada, da minha conversão, para que você também tenha esse acesso. Ele está disponível a todos nós. E eu quero realmente ir desde o início para que você pegue as chaves e seja inspirado com essas dicas. Primeiramente, se você quer viver uma vida com Deus e ter experiências com Ele, você precisa ter aceito Ele em sua vida. Você precisa ter se arrependido dos seus pecados, da vida com que você levava ou dos pecados que você ainda cometia. Você precisa pedir perdão e aí sim você inicia a sua caminhada. Eu acredito que se você clicou nesse vídeo, você já deve ter aceitado Jesus como seu suficiente salvador. Mas se você ainda não fez, você precisa pausar isso e resolver isso primeiro, ok? Uma vez que você aceitou Jesus e iniciou sua caminhada cristã, você vai iniciar uma longa jornada de aprendizado, de conhecimento e de transformação. Eu não sou a dona da verdade, mas eu vou compartilhar com vocês o que eu tenho feito, como eu tenho me comportado e como eu tenho seguido a minha vida nessa caminhada com Jesus. E tem dado muito certo. Eu já consigo ver os frutos do Espírito Santo em mim e na minha vida. Desde a minha conversão, quando eu aceitei Jesus, eu abracei o Evangelho e o processo que o Evangelho causa em nós. Porque eu acredito que conversão não é só uma palavra, sabe? Eu acredito que conversão é como se fosse um botãozinho de start que você vai ligar na sua jornada e você vai ficar se convertendo até o final da sua vida. Eu já vou explicar o porquê disso. Eu já falei isso aqui também num dos vídeos do canal, mas quando eu me converti, a primeira coisa que eu falava era que eu não iria deixar de beber. Que eu até poderia frequentar uma igreja, mas beber, isso nem a pau juvenal. Isso eu não iria fazer. Sabe de nada, inocente. Eu falei isso, mas depois que aquele botãozinho do start é iniciado, que você agora é uma convertida, depois que você aceita Jesus e Ele passa a morar dentro de você, em você, as coisas mudam. E eu te falo com toda a convicção do meu coração, de uma pessoa que bebia bastante. O Espírito Santo não bebe. O Espírito Santo não se embriaga. Ele não curte bebida alcoólica. Presta atenção, o Espírito Santo. E essa foi a primeira coisa que eu fiz. Não por mim, mas porque Cristo agora habitava em mim e Cristo não me deixava beber. Sempre que eu tentava, ainda naquele processo natural, racional, não entendendo que ali já havia uma guerra entre o meu espírito e a minha mente, entre alma e espírito, eu não entendia nada ainda daquilo, então eu forçava às vezes e tentava colocar alguma coisa na minha boca. Mas, gente, queimava, descia ardendo, batia no meu estômago, fazia igual uma bomba. E olha que eu bebia quantidades exageradas, assim, então não era qualquer coisa que me fazia mal e nem qualquer quantiazinha, não. Mas enfim, qualquer golinho que eu colocava na minha boca me fazia um mal danado. E foi quando eu tive um entendimento. Opa, não sou eu, não era eu, era Cristo em mim, era a morada do Espírito Santo. Agora eu era o templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo não compactuava com aquilo e não dava mais certo, então logo eu deixei de beber. E eu quero abrir um parênteses nesse vídeo que não era isso que eu queria falar,
Mas eu quero dizer pra vocês o quão libertador que foi isso. Gente, é impressionante, mas eu era realmente uma pessoa que dependia da bebida alcoólica para estar feliz, estar alegre, estar em um grau de contentamento qualquer. Então, qualquer que fosse o evento, a festa, a confraternização que eu fosse, eu tinha que ter o meu acompanhante, que era o meu copo. Ele tinha que estar sempre cheio e eu tinha que estar sempre tomando aquilo e por N vezes ficava embriagada. Então, eu não conseguia sentir alegria em nenhum espaço que eu fosse, no aniversário infantil que eu fosse, se não tivesse bebida alcoólica. E logo depois que isso acabou, que Jesus me libertou disso, foi realmente eu vi que eu era presa, que eu estava numa prisão. Isso nem faz parte do roteiro aqui, mas eu senti de falar. Mas eu estava numa prisão, sabe por quê? Porque eu não conseguia, tudo pra mim era chato, tudo era paia, tudo era, sabe? Nada tinha graça se eu não estivesse alcoolizada. E depois que Jesus me libertou, que eu consegui, que eu comecei a ir nas festas, nos eventos, nas confraternizações de família, e eu falava, uau, eu não preciso disso, eu consigo estar alegre, eu consigo conversar e rir, eu consigo ser eu consigo fazer as minhas piadas, eu consigo ser quem eu sou sem a bebida. Isso foi muito libertador pra mim, e eu não sei por que eu senti de falar isso, eu acho que é pra alguém aí com certeza, e é só isso. Vou fechar o parênteses e continuar o vídeo. Bom, então esse foi um ponto. Depois, eu passei a me interessar verdadeiramente por tudo que era de Deus. Eu li muito a palavra, eu comecei a ler a Bíblia como eu nunca tinha lido antes. Eu ia na igreja, não faltava em nenhum culto, em nenhum evento que a igreja promovia. Eu vou até hoje, né, em todos os eventos. Eu amo. Mas todo e qualquer evento, tanto na minha comunidade, quanto em comunidades que eu acompanho, que eu acredito serem fiéis ao evangelho e tal, eu vou em tudo, gente. Eu amo estar em comunhão com pessoas que têm a mesma fé, que falam a mesma linguagem, que caminham na mesma direção. Isso enche o meu coração e eu tenho certeza que isso vai encher o teu coração também. Então se interesse verdadeiramente. Você precisa orar, você precisa jejuar. Talvez no primeiro momento você ore forçada, ou forçado, porque você não tem ali vontade. Mas você tem que orar até que um determinado momento da sua vida, a oração faça falta se você não fizer. O teu espírito fica agitado se você não orar, porque você precisa falar com o teu pai. Em algum momento do seu dia, você precisa estar com ele. Então, se num primeiro momento você faz por obrigação, por obediência, num segundo momento, isso você vai fazer por amor. Então, é nesse ponto que você tem que chegar. Então, quando eu estava vivendo isso, eu percebi que a minha carne estava já enfraquecida para as coisas do mundo. Então, naturalmente, isso ninguém me pediu, ninguém me aconselhou, nenhum pastor chegou no meu ouvido e falou que eu não podia fazer essas coisas, mas eu não fazia. Então, eu não assistia uma novela, eu não assisto desde a minha conversão, gente. Então, eu não assisto uma novela. Filme eu assisto um ou outro, mas eu não vejo noticiário, eu não escuto música secular nenhuma. Eu detesto, eu não gosto de ouvir nenhuma. Então, não é algo que alguém pediu, né? Ou alguém falou, ah, você não pode mais ouvir. Não. E sempre tem aquela pergunta, né? Ah, pode ouvir música do mundo. Cara, isso é o Espírito Santo que mora em você, isso é o Espírito Santo que tá aí dentro, que vai te dizer o que você faz ou o que você não faz. E é algo tão natural, que quando você vê, você simplesmente não gosta. Aquilo não te faz bem, aquelas letras, aquela batida, sei lá, simplesmente eu não fazia mais nada disso. E um outro parênteses aqui nesse vídeo, eu amava filmes de terror, filmes de exorcismo, bruxaria, esses mais pesados. E era o que eu gostava de assistir. Eu não consigo nem pensar, gente, assistir um filme de terror. Se passar uma cena, eu já fico assim, o meu espírito se agita, eu tenho um pouco, sabe? Não dá, simplesmente não dá. E é aí nesse nível que você tem que chegar, que você fala, não é porque você... Num primeiro momento pode ser por obediência, beleza? Mas no segundo momento você vai ver que você simplesmente não faz porque
o Espírito Santo tá ali e tá te incomodando com aquilo e você não faz, e tá tudo bem em você não fazer, beleza? Conforme eu fui abandonando essas práticas, umas de pecados de estimação que eu tinha, e eu já falei aqui em alguns vídeos como eu era, não vou ser repetitiva, mas conforme eu fui avançando em Deus, Cristo foi vivificando em mim e cada vez mais eu fui tendo mais experiências com Ele. Foi algo realmente natural, um processo. Então isso é o que eu vivi, o que funcionou comigo. Então através dessa experiência, do meu estilo de vida e do que eu contei aqui pra vocês, eu quero te deixar brevemente 3 chaves, 3 dicas para que se você também quer viver isso com o Senhor e ter essa vida com Deus, você seguindo essas 3 dicas, eu tenho certeza absoluta que algo vai mudar na sua vida. A primeira dica é o primeiro mandamento. Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua força e de todo o seu entendimento. Isso por si só já é libertador. E não tem muito como eu te explicar como amar o Senhor. Você simplesmente tem um encontro com Ele, recebe Ele e você ama. Você o ama por quem Ele é, porque você tem um entendimento do que Ele fez por você, para que você tivesse acesso a Ele, entendeu? Acho que você poderia assistir A Paixão de Cristo algumas vezes. Eu me lembro perfeitamente a primeira vez que eu assisti esse filme, depois de converter, eu já tinha assistido, né? Assim, quando eu não era convertida. Mas a primeira vez que eu assisti esse filme, depois da minha conversão, eu chorei tanto, eu fiquei mal, eu ficava assim, eu falava, meu Deus, me perdoa, por que eu não vi isso antes? Sabe quando Paulo diz, eu só ouvia falar de você, mas agora os meus olhos podem te ver? É mais ou menos isso que aconteceu comigo, sabe? Então, eu acho que a primeira dica é amar o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, tá? Essa é a primeira. A segunda dica é o versículo 23 do capítulo 9 do livro de Lucas. Diz assim, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a tua cruz todos os dias e siga-me. E negar a si mesmo é isso. É deixar de fazer coisas que você gostava e que você fazia e que agora você não faz mais. E você não faz porque não é bom, porque não agrada o coração de Deus, porque você tem um entendimento que aquilo é da sua carne e não é do Espírito, então você não as pratica. Você entende que se não agrada o coração de Deus e não dá bom testemunho, você não faz. E aqui entra o pecado, é lógico, mas nem sempre entra o pecado. Às vezes são coisas que você faz, mas que você sabe que não agrada o coração de Deus. Aí falando de pecado, se você mentia, se você assistia pornografia, se você adulterava, se você era irado e por aí vai, o próprio Espírito Santo possivelmente já te convenceu de que isso é pecado, ninguém precisou te falar e você não precisou ler isso lá na palavra, mas você entendeu que isso desagrada o coração de Deus, porque agora Ele mora dentro de você e Ele mesmo traz luz a isso. E falando, por exemplo, de uma coisa que nem é pecado, mas vamos supor que você gostasse de ir num barzinho, sentar lá, não se embriagar, mas você gostava de tomar uma bebidinha, mas através dessa bebidinha, que nem é pecado, os teus olhos já olham para uma situação ali que se torna pecado na sua mente. Então são coisas, são ações que você sabe que não vai agradar o coração de Deus. Então você não vai fazer. Porque tem muitas pessoas que esquecem essa parte do evangelho. Então elas querem seguir a Deus, mas querem continuar no mundo. Então não fica nem lá nem cá. Fica uma coisa, ai, mas Deus, né, não é tão rígido, Deus é amor. Não, Deus é amor, mas é juízo também. Deus é justiça. E Ele nos quer inteiramente. Isso não é fanatismo, isso é amor. E a terceira dica que eu quero deixar pra vocês está em Mateus 6,6. Mas quando você for orar, entre no seu quarto, feche a porta em secreto e o seu pai que está em secreto o recompensará. Então o que quer dizer isso? Que você tem que chegar no nível em que você entra para o seu quarto sozinho, que você não precisa de um pastor te mandando ir, um líder mandando você orar, fazendo, sabe, pegando no seu pé para você ler a palavra, porque você tem um entendimento e porque você faz isso sozinho, porque isso te dá prazer. E aí nesse nível o Espírito Santo de Deus vai depositar experiências na sua vida, porque ele já está vendo que isso aí foi algo que foi, né, num primeiro momento de obediência, ok? Mas depois ele vai ver que, uau, olha,
ela tem um tempo para mim. Ela só não me busca, ela não fica só me buscando quando ela precisa de algo ou de alguma coisa ou está com algum problema. Então você precisa investir o seu tempo em Deus e nas coisas dele. Você precisa ler a palavra, você precisa jejuar. E não é porque o teu pastor tá mandando, é porque o teu espírito tá dizendo: "Oh, está na hora. Vamos conectar mais com o Espírito Santo, vamos conectar mais com Deus, vamos fazer um propósito aqui, vamos jejuar uma semana, sabe? Você faz por livre e espontânea vontade, porque você entende. E eu, gente, fiz muitos jejuns na minha trajetória, só pedindo para Deus me usar. Eu só falava assim: Deus, o que o Senhor tem para mim? Me usa. Deus, eu quero me aproximar do Senhor. Deus, eu quero te ver. Então eu fiz muitos jejuns só pra isso. Eu não colocava nada, eu não colocava emprego, família, saúde. Não, eu só falava: Deus, então esse jejum é pra eu fortalecer o meu espírito, eu quero estar mais conectada contigo. Eu fiz alguns, gente, eu fiz alguns. E é maravilhoso, porque Deus honra e Ele recompensa. E Ele nos dá essas experiências. E é maravilhoso. E eu tô contando isso agora porque agora eu tenho o canal. Mas antes, nos anos de convertida, antes do canal, eu não tinha. Então eu não faço pra contar pra alguém ou pra expor. Tô contando aqui pra vocês porque é algo que eu quero edificar na sua vida. Quero que você aprenda e que você cresça. E que você também tenha experiências com Deus. Porque é o máximo ouvir experiências das outras pessoas. Eu amo quando alguém conta uma experiência. Mas eu amo muito mais quando eu vivo as minhas. Então você precisa fazer isso, sabe? Você precisa virar essa chave aí na sua vida. Então eu acredito que se você viver essas 3 dicas, Deus vai começar a se revelar a você. Ele vai ver a intenção do seu coração. Ele vai ver que você está o buscando simplesmente para que você possa conhecê-lo mais. Não tem como ele não te entregar. Então, gente, bora lá, bora viver o melhor ano da sua vida em Deus. Viva suas experiências com Ele. Se prepare para o dia que você o encontrar lá na glória. Você diga para Ele: que saudade, Pai, que saudade. Vivemos tantos encontros, tantas experiências enquanto eu estive na terra, que eu estava ansiosa para te conhecer. E aí você vai receber aquele abraço de Jesus e, meu Deus, como isso vai ser maravilhoso. Eu tenho muito que viver ainda nessa terra, muito. Eu tenho muita coisa para fazer ainda, meu filho para criar, mas eu fico com uma expectativa do dia que isso vai acontecer de verdade. E eu penso: quão maravilhoso vai ser o dia que Jesus estiver na minha frente, eu dar um abraço e falar: Jesus, que saudade que eu estava. E é isso, gente. Se você já teve alguma experiência com o Pai, me conta aqui nos comentários. E me conta também de onde você assistiu esse vídeo. E é claro, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, porque toda semana tem um vídeo novo pra você. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!